paz do Senhor, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical de Jovens. Estamos aqui para a lição de número 13, a última lição desse trimestre, que você vai ministrar, sim, essa lição no dia de Natal. Então, para você que estiver aí com seus jovens aí na sua igreja, no dia de Natal, você vai ter a oportunidade de falar do modelo de liderança de Jesus. Então, Jesus, o modelo de líder. E já aqui na nossa introdução, nós temos assim, que essa lição tem como objetivo apresentar Jesus como o maior e mais importante líder de todos os tempos. Gente, isso aqui é algo assim que você precisa dar bastante ênfase, porque assim, o exemplo e o modelo de liderança de Jesus é reconhecido em praticamente todos os segmentos. Em qualquer ambiente, seja no ambiente escolar, seja no ambiente acadêmico, no ambiente eclesiástico, se você tiver um professor que for minimamente honesto intelectualmente, quando o assunto se tratar de liderança, é impossível esse professor não fazer referência à figura de Jesus. Então, Jesus é o maior exemplo de liderança de todos os tempos, de todos os líderes mundiais, de todos os líderes históricos que já existiram, Jesus é a maior referência. E você vai encontrar também muitos intelectuais que tentam colocar Jesus em pé de igualdade com diversas outras personalidades históricas e mundiais. Só que assim, Jesus tem, dentre tantas diferenças que Jesus tem com relação aos demais líderes, né, de notoriedade mundial, o que você pode observar e que você pode destacar é o seguinte: nenhum dos líderes que já existiram na humanidade veio para morrer em prol dos seus discípulos, veio para morrer, veio para se sacrificar em prol da humanidade. Então isso aí é ponto pacífico. Jesus é o único personagem histórico que veio com a finalidade, com o objetivo de morrer para nos remir de toda a iniquidade. Então, isso aí, dentre tantos, esse aqui é um que eu destaco. E tem um segundo que eu destaco, que é o seguinte: você pode pegar qualquer líder de repercussão, de projeção mundial, histórica, eles vieram a esse mundo, eles deixaram os seus ensinamentos, deixaram, obviamente, os seus legados, porém, nenhum desses líderes morreu e ressuscitou. Diferentemente dos demais, você vai hoje na tumba de Jesus, onde Jesus morreu, e você vai encontrar que ele não está mais aqui porque já ressuscitou. Então Jesus é o único que veio a esse mundo, morreu e ressuscitou. Então aqui, a natureza da liderança de Jesus. Esse é o primeiro tópico. E o primeiro subtópico diz assim, a divindade de Jesus. Jesus, em muitas ocasiões que ele se apresentou, ele disse que eu sou. Então, quando ele usa essa fórmula, ele está se referindo exatamente ao modo muito conhecido entre os judeus, que foi como Deus se apresentou a Moisés. Então, quando ele usa essa expressão eu sou, ele está dizendo, sim, eu sou o Filho de Deus e eu compartilho da mesma essência divina. Quando Jesus faz isso, ele revela, ele tem clareza e ele tem consciência da sua identidade divina, né? No Evangelho de João, encontramos os 7 eu sou de Jesus, e cada um deles revela a sua pessoa, a obra e divindade. Então ele vai dizer aqui, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Então são várias expressões onde ele começa se identificando como eu sou. E quando ele faz essa referência, quando ele profere essa expressão, eu sou, é a mesma expressão que Moisés utiliza para se identificar e para se posicionar diante de Faraó. Quando ele fala assim, e quando eu ter que dizer para Faraó, em nome de quem eu estou vindo aqui falar com você, como que eu vou me apresentar? Em nome de quem que eu estou vindo? E Deus diz assim, o eu sou o que sou me mandou. E quando Jesus se apropria dessa expressão, Jesus está dizendo assim, eu sou
o eu sou o que sou. Você compartilha isso aí com seus alunos, porque isso aqui faz toda a diferença no modelo de liderança de Jesus. O segundo subtópico diz assim, ó, a autoconsciência de Jesus. Então Jesus tinha plena clareza de quem ele realmente era. Então quando ele tinha consciência do seu ministério, ele tinha consciência do seu chamado, ele tinha consciência profunda e plena do seu propósito, onde lá no texto de Mateus 11, 25 diz assim, ó, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ou seja, ou melhor, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então eles gozam assim, de profunda intimidade, de profunda conexão, e é isso exatamente que Deus, ou que Jesus veio reestabelecer e veio reconectar. Ele veio reconectar o homem, veio reconectar a imagem e a semelhança com o próprio Deus. E ele jamais poderia ter feito isso se ele próprio não fosse a imagem e a semelhança de Deus, ou se ele mesmo não fosse... Ele jamais poderia ter feito isso se ele mesmo não fosse o Verbo encarnado de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Então Jesus tinha consciência, ele tinha consciência de quem ele era. E isso, professor, você precisa deixar bem claro aí para os seus alunos de quem nós realmente somos, né? Isso aí é uma grande dificuldade, porque nós temos aí uma grande crise de identidade, né? Uma grande dúvida de identidade a respeito de quem nós realmente somos. Então, assim, ó, se o teu aluno, se você fizer essa pergunta e o teu aluno não souber responder, uma das coisas que nós podemos afirmar de maneira categórica é de que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Desde que desde que o ser humano é gerado, é concebido no ventre da sua mãe, ali está a imagem e a semelhança de Deus. E isso aí o teu aluno pode declarar de maneira enfática, de maneira categórica, sem medo de errar. E se falar assim de propósito, então qual é o propósito? O propósito do ser humano no mundo é governo. É governo. O ser humano está no mundo para liderar. Por isso que essa lição aqui é tão importante, que veio falando aqui de liderança, e você pode perguntar, ou o teu aluno pode perguntar, mas eu não sou um líder. Toda liderança começa com autoliderança, a pessoa liderando a si própria, liderando os seus próprios desejos, liderando os seus próprios impulsos, liderando as suas próprias emoções, liderando os seus próprios conflitos, gerenciando, né, os seus autoconflitos. Então, isso aí é uma liderança. Então, você pode destacar duas coisas que são principais. Primeiro, quem eu sou? Imagem e semelhança de Deus, isso você deixa claro aí com seus alunos. E o que eu estou fazendo? Qual que é o meu propósito? O seu propósito é liderar, o teu propósito é governo. Todos nós, em maior ou em menor grau, somos líderes. Se eu não lidero uma equipe, eu tenho a responsabilidade e o compromisso de liderar a mim mesmo. E quando eu lidero a mim mesmo, eu me torno um liderado submisso que reconheço as hierarquias, um liderado obediente e um liderado que realmente faz o que precisa ser feito. Então Jesus tinha consciência do seu chamado, ele tinha consciência do seu ministério e ele tinha consciência da sua missão, que é o que nós vamos ver agora. No terceiro subtópico diz assim, ó, Jesus e a consciência da sua missão. Uma das principais características de um líder é ter a clareza de onde eles desejam que a sua equipe possa chegar. E para isso é necessário estabelecer metas, é necessário estabelecer desafios, metas que sejam realmente factíveis, né? Metas que sejam realmente realizáveis e metas que contem com a capacidade, que contem com o potencial de todos os membros da equipe. Porque lembrem-se bem, o líder não faz nada sozinho. Jesus, sendo o Filho de Deus, ele tinha consciência da sua missão, que era inaugurar e estabelecer o reino de Deus aqui na terra, anunciar e proclamar a mensagem da graça, anunciar e proclamar a mensagem da salvação, as boas novas de salvação para toda a humanidade. Ele tinha essa consciência que ele veio, obviamente, pregar primeiro
para os judeus e depois dali dos judeus, o evangelho seria propagado, seria disseminado por toda a face da terra. Então ele tinha plena consciência disso. Então, tendo consciência da sua missão, ele veio exatamente para cumprir com a sua missão. Então, quando nós temos clareza da importância e da grandiosidade do nosso ministério, quando nós temos clareza da grandiosidade do chamado para qual Deus, quando nós temos clareza do chamado que Deus tem para com cada um de nós, nós passamos fazer e nos dedicar à obra de Deus para fazer as coisas, em primeiro lugar, com excelência. Então, quando você começa a fazer as coisas com excelência, isso vai fazer com que você ganhe notoriedade, isso vai fazer com que você ganhe destaque e vai fazer com que você tenha êxito no reino de Deus. É quando você se compromete em fazer algo com excelência. E depois disso, você vai se tornar uma referência. Então, olha que importância, você faz a coisa você faz os trabalhos, você realiza as atividades com excelência e depois você se torna uma referência. E é esse o nosso objetivo, porque Jesus é uma referência a partir do seu legado, de tudo que ele construiu até os dias de hoje, devido ele ter feito tudo que ele veio para fazer com excelência e ele se tornou uma referência. No tópico 2, nós temos o modelo da liderança de Jesus, uma liderança fundamentada no amor. Então, gente, o amor é o maior princípio de todos, é um dos maiores valores de todos perante Deus e perante os homens. Por quê? Olha só, o amor consiste em você, de bom grado, se dispor a fazer o bem para outra pessoa sem esperar absolutamente nada em troca. Então isso que é o amor. O amor consiste exatamente nisso. Você se dispor a fazer o bem para o próximo, independente se esse próximo é teu amigo ou o teu inimigo. Jesus disse assim, ó, se a vossa justiça, se a prática do bem que vocês realizam não exceder a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então é muito fácil a gente fazer o bem, a gente demonstrar algum gesto de amor para com os nossos amigos, para com as pessoas que a gente quer bem, mas demonstrar esse mesmo gesto de amor para com os nossos inimigos, aí é bem difícil. E a Bíblia fala assim, ó, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Então esse é o grande desafio e foi exatamente isso que Jesus fez. Quando Jesus vem para cumprir a sua missão, porque ele tinha clareza da sua missão, que era morrer na cruz do Calvário, ele não esperava de ninguém receber nenhum tipo de reconhecimento e ele não esperava receber absolutamente nada em troca. Só que Jesus sabia, ele tinha consciência de que os frutos daquele trabalho viriam. Então, uma coisa é você fazer uma coisa é você realizar uma tarefa, realizar um trabalho, realizar uma missão, esperando receber alguma coisa em troca, e outra coisa é você fazer sem esperar nada em troca, mas tendo consciência de que os resultados daquele bem que você está fazendo, mais cedo ou mais tarde você vai acabar colhendo. No segundo subtópico diz assim, ó, uma liderança sacrificial. Ou seja, o líder, o exemplo do líder, o líder se sacrifica pela sua equipe. Então você vai querer me perguntar, poxa, mas quer dizer que eu como líder agora, que sou aqui um líder de jovens, que sou um líder de algum departamento, que sou uma liderança aqui na igreja, quer dizer que eu vou precisar agora morrer pelos meus liderados? Necessariamente não. Porém, você vai precisar entender e você vai ter a capacidade de compreender que você vai precisar sim renunciar a algumas questões, que você vai precisar renunciar a alguma coisa exatamente para poder chegar nos resultados que você deseja. Você vai sim precisar trabalhar com renúncia. Então não é o sacrifício nesse sentido de você ter que morrer agora pelos seus liderados, mas é no sentido de renúncia, de abrir mão de alguma coisa que você gostaria de estar fazendo num determinado momento em prol do próximo. Então isso que é uma liderança sacrificial. E Jesus fala assim, ó, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então quando você tem lá o seu líder,
Quando você for pensar aí, ó, com relação aos seus liderados, aos jovens, né? E você como líder, você está buscando sempre dar o melhor ali para os seus liderados, você está se propondo a abrir mão de alguma coisa, renunciar a alguma coisa para estar junto com os teus liderados. Então, isso aí é o seu sacrifício. Então, isso aí é uma liderança sacrificial. E no terceiro subtópico vai dizer assim, ó, uma liderança em favor do próximo. Então, só existe liderança num contexto de atuação em favor do próximo. Então, essa que é a essência da liderança. Você só lidera em função do próximo. O líder não deve liderar para buscar a sua própria glória, para buscar a sua própria projeção pessoal, para buscar a sua própria notoriedade. O líder faz tudo o que ele faz exatamente em função do próximo, querendo ver o próximo, querendo ver o crescimento, o desenvolvimento do seu próximo, dos seus liderados. E quer ver a alegria do líder. A alegria do líder é ver o seu liderado crescendo, é ver o seu liderado se desenvolvendo. Isso é muito importante porque quando o líder quer ver o seu liderado crescendo e se desenvolvendo, e esse liderado acaba ocupando muitas vezes uma posição maior do que a do líder, ele fica feliz com isso. Agora, quer ver assim, aquelas lideranças que são pseudo-lideranças, que ele vê que um liderado tem capacidade, tem condições, e ele começa a sabotar, ele começa a criar algumas armadilhas para esse liderado não se desenvolver, não crescer. Por quê? Porque ele fica tomado pela inveja, ele fica tomado pelo ciúme. Mas aqui, ó, Jesus era um líder que se preocupava exclusivamente com o seu próximo. E tanto era verdade isso que Jesus falou assim, ó, aqueles que creem em mim, ou aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus deixou um grandioso exemplo de liderança, porque não obstante aqueles liderados, os seus discípulos, aquelas pessoas que estavam próximas dele, às vezes não reunirem todas as competências, todas as habilidades necessárias para serem líderes, Jesus, porém, desenvolveu aquelas pessoas, desenvolveu as habilidades e as competências daquelas pessoas, e essas pessoas se tornaram pessoas incríveis, se tornaram pessoas notórias no que se refere à propagação do Evangelho. Então, assim, uma liderança sacrificial é o modelo que Jesus deixou como líder. E ele veio exatamente para isso. Ele veio exatamente para morrer, porque ele disse, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E o que Jesus veio fazer era exatamente isso. Ele veio exercer uma liderança que permitiu com que os seus liderados tivessem uma projeção tão grande e permitindo assim com que o evangelho fosse pregado a toda a criatura. A gente vê, por exemplo, como foi estudado na lição passada, o exemplo do apóstolo Paulo, que foi o responsável pela evangelização de todo o mundo da época. Jesus não fez isso. Jesus centralizou a sua pregação, a sua mensagem na região de Jerusalém, na região de Israel. Porém, o apóstolo Paulo teve uma projeção muito maior do que Jesus, mas foi aquilo que Jesus falou, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa. Então, sim, Jesus exercia uma liderança a favor do seu próximo. E no terceiro tópico nós temos aqui, ó, Jesus é um líder prático. No primeiro subtópico nós temos assim, ó, que Jesus exercia uma liderança próxima dos seus liderados. Então é aquilo que a gente já comentou ao longo das demais lições, que na tarefa de delegar, você não pode simplesmente delargar, você tem que delegar, mas fazer um acompanhamento, estar sempre monitorando para quê? Para corrigir os eventuais erros e para corrigir as eventuais falhas. Então você não simplesmente delega uma atividade para alguém, deixa a pessoa sem recurso, deixa as pessoas sem condições, deixa o teu liderado sem meios para executar a tarefa que você deu e depois você chega lá simplesmente cobrando. Aqui o que a gente percebe é que para tudo que Jesus queria que os seus discípulos fizessem, ele dava os recursos para que as coisas realmente acontecessem. Olha só quando Jesus chegou lá e disse assim, ó, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, vamos despedir essa multidão aí porque eles estão com fome, já está ficando tarde. E Jesus falou assim, dá-lhe voz de comer. Eles não entenderam naquele momento lá, mas Jesus sabia que eles tinham condições, porque eles já tinham visto outros milagres que Jesus tinha realizado e Jesus entendeu que eles poderiam, por analogia,
e por ter tido já algum histórico de vivenciar os milagres que Jesus realizava, entender que sim, que era possível. Mas diante da incredulidade, diante do pensamento de incapacidade, Jesus foi e demonstrou e deu todos os recursos para que eles realmente pudessem alimentar aquela grande multidão. Então, o modo de realizar milagre de Jesus era um modo prático, onde ele liderava pelo exemplo. E não só liderava pelo exemplo, mas liderava dando todos os meios, condições e recursos para que o trabalho que precisasse ser feito fosse realmente feito com eficiência. No segundo subtópico, nós vamos encontrar Jesus demonstrando a sua liderança na base da oração. A liderança espiritual, a liderança na igreja, de qualquer departamento, seja ele qual for, tem que estar fundamentada na oração, na consagração e na busca pela palavra. E Jesus, obviamente, deu esse exemplo, que era uma liderança pautada na oração. No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus falou assim, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Por quê? Que você, líder, você tem que ter essa disciplina, você tem que ter esse comportamento, você tem que ter essa atitude. Por quê? Liderança na igreja trata-se de uma liderança espiritual e por se tornar de um ambiente espiritual, a batalha, tudo que acontece ali acontece primeiro num ambiente espiritual e depois que vai acontecer no ambiente físico. Portanto, você precisa ter essa prática, essa disciplina de oração. E Jesus simplesmente não mandava os seus discípulos orar. Ele ia lá e orava e dava exatamente esse exemplo. O terceiro subtópico diz assim, uma advertência à liderança cristã. Outra marca da liderança de Jesus, que deve ser observada pelos líderes da atualidade, foi a sua discrição. O que é essa discrição? Um líder não precisa estar em evidência. O líder não precisa estar em evidência. Assim, por analogia, quando você observa um time de futebol, por exemplo, em campo, você vai perceber assim que às vezes não se sabe, mas quem que é o técnico desse time? Às vezes não se sabe nem quem é o técnico daquele time. Ou você sabe, você ouve o nome daquele técnico, você tem que fazer uma associação, mas você identifica se aquele técnico é bom ou não pela performance, pelo resultado que o time apresenta em campo. Então essa que é a grande questão. Os grandes líderes são pessoas totalmente discretas, são pessoas humildes, são pessoas agradáveis, são pessoas que se relacionam bem, são pessoas carismáticas e são pessoas de uma simplicidade e de uma discrição muito grande. Então o líder não precisa estar tocando trombeta quando se depara com os resultados que estão acontecendo, ficar tocando trombeta, porque eu que sou o líder aqui, porque sou eu que estou fazendo, essas ideias foram minhas, né? Os projetos aqui foram meus. Não precisa de nada disso. Por quê? Porque a notoriedade, o nome, a reputação do líder vai se evidenciar e vai ganhar notoriedade por conta dos resultados. Então não adianta ficar dizendo que eu sou líder, que eu sou bom, que eu que mando aqui, que eu faço e aconteço. Não. Se não tiver resultado, de nada adianta. Então ser uma pessoa discreta, ser uma pessoa simples, ser uma pessoa que fica ali no seu cantinho, somente trabalhando em bastidores para que os resultados realmente possam aparecer. Então isso aqui fica uma lição muito importante, né? Jesus não buscou ser popular, mas sempre se manteve fiel à missão que recebeu do Pai. Ele sempre se afastava quando uma multidão era muito grande. Ele não fazia assim aquele marketing pessoal, né? Não fazia aquela projeção. Então hoje nós estamos vivendo no tempo das redes sociais, né? Onde os pregadores vão lá e fazem aquelas postagens, né? Fazem até impulsionamento lá nas redes sociais para ganhar notoriedade, né? Para ter repercussão, para que o seu nome venha a ser propagado. Mas olha só, não quero obviamente me posicionar terminantemente contra isso, mas uma coisa, líder, você precisa tomar consciência e você precisa entender. Você só vai ter prestígio e reconhecimento quando ter resultado. E você vai entender o seguinte, que quando você começar a ter resultado pela graça, debaixo da unção, debaixo da oração, debaixo da humildade, quando você começar a apresentar resultados efetivos, aí sim o teu nome vai começar a ganhar
alguma repercussão. Hoje, se nós formos comparar, se nós formos observar, aqui na Assembleia de Deus, na cidade de Joinville, pastor Sérgio Melchior, nosso pastor presidente, é reconhecido em todo o estado, é reconhecido em todo o Brasil. No entanto, nós que o conhecemos, sabemos que é uma pessoa totalmente acessível, sabemos que é uma pessoa humilde, sabemos que é uma pessoa simples, que é uma pessoa de uma conversa simples, uma pessoa totalmente acessível, que dá atenção para todo mundo, qualquer pessoa que se aproxime do nosso pastor presidente, ele dá atenção, ele estende a mão, ele cumprimenta, ele dá um abraço e dá um sorriso. Então isso aí, gente, é algo que é muito importante, assim, ó, a simplicidade. Então a simplicidade, ser uma pessoa que não faz aquele marketing pessoal para se autopromover. Então isso, gente, é de grande importância. Eu espero, você professor, que esse conteúdo tenha ajudado, que esse conteúdo tenha contribuído e que você possa fazer proveito desse conteúdo aí com os seus alunos. E eu espero também que você tenha um excelente ano aí de 2023, que sejam de grandes conquistas, que sejam de grandes realizações. Eu espero que Deus faça você prosperar e Deus te abençoe. Amém?